Boa noite, amados irmãos e queridos irmãos. Dando continuidade ao 36º simpósio da nossa casa A Luz Divina, hoje coube a mim desenvolver o tema As contribuições de Allan Kardec para a humanidade. Antes de abordá-lo, porém, eu gostaria de agradecer à direção dessa casa pelo convite, pela confiança e, sobretudo, pela oportunidade de expandir e de aprofundar os meus conhecimentos. Dito isso, agora podemos passar para a apresentação propriamente dita. Voltemos ao tema de hoje, as contribuições de Allan Kardec para a humanidade. A primeira pergunta que se coloca quando a gente analisa esse título diz respeito à natureza dessas contribuições. Nesse sentido, a nossa abordagem terá um duplo aspecto. Ela será feita em relação, número 1, ao exemplo pessoal de Kardec ao longo de sua trajetória de vida, e 2, a obra que ele deixou nos trazendo o Consolador Prometido, que é a doutrina espírita. Como todos sabemos, Kardec é o codificador do espiritismo, o responsável por nos presentear com a doutrina por intermédio da sistematização da comunicação com os espíritos e com a ajuda de médiuns de diversas partes do planeta. Quanto à primeira abordagem, a do ponto de vista pessoal, vamos notar a sua estreita conexão com a vertente trabalho do tema desse simpósio. Kardec foi um obstinado, trabalhou incessante e apaixonadamente para cumprir a missão que lhe foi dada pelo plano espiritual. Nesse ponto, vale uma observação. Notem que eu falei a missão que lhe foi dada pelo plano espiritual. Embora tenha havido a concordância de Kardec, a primeira ação foi de lá para cá. Isso significa dizer que Kardec foi escolhido. Por mais que saibamos que a espiritualidade não deixaria tarefa de tamanha competência a cargo do acaso, nunca é demais enfatizar esse ponto da escolha, principalmente para podermos ter a exata dimensão da grandeza desse espírito, cujas características e peculiaridades vamos repassar mais à frente. Hippolyte Léon Denisard Rivail era o nome de batismo de Allan Kardec. Rivail adotou esse pseudônimo, Allan Kardec, quando teve contato com uma entidade que revelou que em vidas passadas ele havia sido um druida ou sacerdote do povo celta chamado Allan Kardec. Ele viveu na região da antiga Gália por volta do ano de 50 a.C. O território conhecido como Gália, que é a parte verdinha do mapa, ocupava a França atual, mais Bélgica, Suíça e partes da Alemanha e da Itália. Esse espírito foi escolhido pelas suas qualidades morais. Os atributos necessários para cumprir a missão designada por Deus estavam presentes em Kardec. Entre essas qualidades e atributos, o Espírito de Verdade elenca as seguintes, numa passagem de obras póstumas: humildade, modéstia, desinteresse, visto que os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos são naturalmente abatidos. Além disso, dizia que para lutar contra homens de poucas fés, que não seriam poucos, muita coragem seria requerida, além de perseverança e inabalável firmeza. Por fim, não poderiam faltar devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Kardec demonstrava ter todas essas características, porém, o exercício das faculdades sempre depende da vontade e da oportunidade. Podemos demonstrar corriqueiramente nuances de humildade, por exemplo, mas em certas ocasiões é possível que optemos consciente ou inconscientemente por não usá-la, deixando transparecer traços de arrogância.
A verdade é que, para estarmos no caminho do bem, não podemos nos afastar da máxima do orai e vigiai. É muito fácil nos desviarmos da rota, deixando-nos sucumbir aos impulsos e aos instintos. Haveria, sem dúvida, a ajuda e o amparo constantes do plano espiritual, mas sem o comprometimento, a dedicação e postura ilibada do escolhido, a obra não seria bem-sucedida. Assim, o sucesso ou fracasso da missão dependeria, portanto, do próprio Kardec, de acordo com o espírito de verdade. A resposta de Kardec ao seu guia é uma verdadeira prova de humildade, demonstrando que ele estava pronto para a missão. Diz o codificador, em relato apresentado em obras póstumas. E aí vocês podem acompanhar comigo pelo slide. Espírito Verdade, agradeço os teus sábios conselhos. Aceito tudo sem restrição e sem ideia preconcebida. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá as forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Dessa forma, Kardec aceitou a missão, atendendo ao mesmo tempo a indicação do plano espiritual. Apesar desse casamento perfeito, é preciso dizer que o espiritismo não poderia sucumbir, caso Kardec não aceitasse a missão ou se falhasse na sua execução. Nesse último caso, outro te substituiria, diz o Espírito de Verdade, se ele sucumbisse. Porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Kardec era o mais adequado ao mandato, mas por questões de prudência e de responsabilidade, a espiritualidade precisava ter um plano alternativo. Ela precisava ter esse plano alternativo justamente para enfrentar eventuais contingências e contratempos naturais em qualquer grande projeto, tal como era esse. Kardec soube, como ninguém, administrar as críticas que chegavam de todos os lados e de diversas frentes. Ele recebia ataques da igreja, representada pelo clero francês, e também de outros países, como o da Espanha. Relembrando o episódio da queima dos livros em Barcelona, ocorrido em 1861. Nessa ocasião, foram apreendidos pelas autoridades espanholas diversos exemplares do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns e da Revista Espírita, com decisão expedida pelo bispo, que era a autoridade eclesiástica, que também exercia a função de polícia de livraria, de queimá-los. Na época, o Espírito de Verdade se manifestou, orientando Kardec a não se dirigir ao ministro de Estrangeiros da França, no sentido de reverter a decisão. Além de ato de perseguição autoritário, que era motivo de vergonha por si só, a não interferência poderia gerar consequências positivas para a disseminação das ideias espíritas. Kardec seguiu as orientações de seu guia e, assim, 300 volumes e brochuras sobre o espiritismo foram queimados em Barcelona no dia 9 de outubro de 1861. Na Espanha, esse ato de queima dos exemplares, que paradoxalmente ficou conhecido como ato de fé, em razão da iniciativa do bispo,
produziu o efeito esperado pelo espírito de verdade em relação à propagação do espiritismo. De qualquer forma, as críticas da igreja eram esperadas, pois a doutrina espírita chegava para quebrar e questionar muitos de seus dogmas, ao repousar os seus ensinamentos na fé raciocinada e não na fé cega, né? Então é uma grande quebra. Inclusive, há notícias de que o próprio clero estudava o espiritismo, mas não com paixão, e sim como forma de combatê-lo. Após o Livro dos Espíritos, de 1857, Kardec publicou o Livro dos Médiuns, em janeiro de 1861, e em seguida o Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 1864. Em mensagem de 1863, contida em Obras Póstumas, os espíritos diziam a Kardec que haveria mais ataque do clero, a sua nova obra em produção, que era justamente o Evangelho segundo o Espiritismo, inicialmente denominado Imitação do Evangelho, do que ao Livro dos Médiuns. Isso porque a nova obra abalava alguns dos dogmas fundamentais da Igreja Romana, tais como as penas eternas. Em outra mensagem do mesmo ano, de 1863, o Espírito dizia que as rebeliões eram necessárias para manter desperta a atenção dos homens que tão facilmente se deixam desviar de um assunto sério. As animosidades tinham seu propósito, qual seja o de divulgar, comunicar e consolidar os preceitos da nova doutrina que surgia. Os ataques a Kardec e à doutrina eram diretos e abertos, tal como o exemplo de Barcelona, como a gente mencionou, mas também sutis e dissimulados, representados, por exemplo, pelos constantes repúdios sofridos pelo codificador dos colegas da Sociedade de Paris. Essa era uma organização que reunia os mais ilustres pensadores e cientistas da capital francesa e de outras esferas da segunda metade do século XIX. 10 anos após a publicação do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma nota, reconhecendo todas as dificuldades pelas quais passou no exercício de sua missão. O ódio de inimigos, a injúria, as calúnias, inveja, ciúme, traições, ingratidão e assim por diante. Não foram poucas as provações, incluindo golpes de amigos e colegas de trabalho próximos, conforme mencionado. Nem o excesso de trabalho, que muitas vezes comprometeu a saúde de Kardec, foi capaz de derrubá-lo. Isso porque ele reconhece a todo instante a assistência e a proteção que teve dos bons espíritos, fazendo com que não houvesse espaço para desânimo. Sobre isso, Kardec também foi inúmeras vezes repreendido pelos amigos espirituais, que se preocupavam com os excessos cometidos pelo nobre aluno. Precisas de repouso, diziam uns. As forças humanas têm limites, diziam outros. Ou ainda, arruinarás a tua saúde e te colocarás na impossibilidade material de acabar a tarefa que vieste desempenhar neste mundo. Na ocasião do desenvolvimento dos trabalhos de A Gênese, os espíritos chegaram a tranquilizar Kardec em relação a eventual atraso na conclusão das obras. O atraso não prejudicaria o futuro da doutrina, e, em verdade, era até necessário, quer porque algumas questões não se achavam completamente elucidadas, quer para preparar os corações humanos para melhor assimilá-las. No início de 1857, Kardec recebeu uma primeira mensagem de um espírito amigo sobre a sua próxima vinda na Terra,
ele iria reencarnar. O período entre uma encarnação e outra seria curto, algo feito somente para que se cumprisse a lei natural. Se possível fosse, Kardec não sairia da Terra para cumprir os trabalhos da próxima encarnação, conforme mensagem do Espírito de Verdade. Dessa forma, com base nos trabalhos que ainda tinha a finalizar, ele mesmo concluiu que sua volta seria entre o fim daquele século, do século XIX, e o início do século XX. Kardec desencarnou em 31 de março de 1869, em Paris, aos 64 anos, vitimado pela ruptura de um aneurisma. Ele está sepultado no cemitério Père-Lachaise. Acima de sua tumba, seu lema: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Ele cerrava os olhos no plano físico para despertar com as venturas do dever cumprido no plano espiritual. Certa vez, logo após o lançamento do Livro dos Espíritos, Kardec foi alertado pela médium senhora de Cardone, que lia mãos, de que ele estaria imbuído da tiara espiritual, no sentido de tornar-se uma autoridade moral e religiosa. Anos mais tarde, Kardec encontra essa médium, que foi intermediária dessa mensagem do Espírito de Verdade, e a senhora lhe diz que a predição sobre a tiara espiritual estava realizada. Ao que Kardec a intercepta, dizendo que ele não se achava no trono de Pedro, portanto, não haveria sentido em se falar em tiara espiritual. Ela, por sua vez, reconhece que realmente não há trono e que também não era isso que ela havia anunciado, e propõe as seguintes reflexões. O Senhor não é, de fato, o chefe da doutrina, reconhecido pelos espíritas do mundo inteiro? Não são os teus escritos que fazem lei? Não se contam por milhões os seus correligionários? Em matéria de espiritismo, haverá alguém cujo nome tenha mais autoridade do que o seu? Os títulos de sumo sacerdote, de pontífice, mesmo de papa, não lhe são dados espontaneamente? Em suma, o Senhor conquistou, sem a buscar, uma posição moral que ninguém pode tirar, dado que quais forem os trabalhos que se elaborem depois dos seus, ou concomitantemente com eles, o Senhor sempre será o proclamado fundador da doutrina. Logo, em realidade, está com a tiara espiritual, isso é, com a supremacia moral. Reconheça, portanto, que eu disse a verdade. Entendo que essa passagem de Obras Póstumas resume fielmente a grandeza de Kardec e aquilo que ele construiu como fruto de seu trabalho, disciplina, fé, confiança no plano maior, obstinação, força de propósito, convicção, caráter, entre tantos outros atributos. Sem dúvida, não lhe faltaram amparo e assistência próxima da espiritualidade amiga, mas é preciso reconhecer a sua imensa dedicação pessoal. Essa era, meus irmãos, o objetivo dessa primeira parte da palestra, discorrer sobre as contribuições de Kardec para a humanidade sob o ponto de vista pessoal, isso é, o exemplo que o homem Allan Kardec deixou com base em seus atos, comportamentos e práticas diárias. O homem por detrás da doutrina. A partir de agora, nessa segunda parte, falaremos de seu legado, da doutrina que ele deixou. Buscaremos explanar as contribuições de Kardec para a humanidade enquanto codificador do espiritismo. Kardec inovou ao aplicar uma metodologia científica baseada na razão, no experimento e na observação para analisar fenômenos aparentemente inexplicáveis
em virtude da limitação de conhecimentos da época, tais como as mesas girantes. A falta de uma explicação racional levava a sociedade a crer que se tratava de feitos miraculosos e sobrenaturais, enquanto a comunidade intelectual atribuía tais acontecimentos a charlatanismos, vigarice e trapaças. Kardec não se conformou nem com uma e nem com outra abordagem, e assim optou por tirar as suas próprias conclusões através da observação atenta e isenta dos fatos. Antes de qualquer julgamento prévio, ele averiguava, analisava, investigava, tal como prega o método científico. Esclarece nesse sentido a Gênese, no item 14 do capítulo 1, como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. O Espiritismo os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos as causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. Kardec trouxe-nos um mundo espiritual à tona. É preciso enfatizar que este mundo sempre existiu, mas que estava encoberto pelo pensamento materialista, sobre o qual a sociedade ocidental se apoiou e se desenvolveu. Os espíritos não foram inventados por Kardec, mas pela primeira vez os meios científico, acadêmico e social, de uma forma mais ampla, tiveram acesso a um arcabouço doutrinário que explicava muito dos fenômenos através da consideração da existência de um mundo espiritual que vai muito além do material. A luz recaía, assim, para algo que estava velado, escondido até então. Latente, mas ainda desconhecido, embora seus fenômenos, que há muito estavam presentes, eram experimentados pelas diversas sociedades passadas, desde os tempos primitivos. Havia conhecimento, sim, das suas manifestações, porém sem explicações concretas sobre suas causas. É por essa razão que esses fenômenos apareciam muitas vezes de um caráter sobrenatural ou mesmo miraculoso, como já falamos. Descortinando o mundo espiritual para nós, Kardec desenvolveu a teoria dos espíritos, com base nas instruções e nas orientações recebidas do plano espiritual. Como poderíamos resumir, de forma certeira e, ao mesmo tempo, abrangente e concisa, o que é essa tal doutrina trazida por Kardec? O item 5 de Obras Póstumas, denominado Doutrina Espírita, que trata das 5 alternativas para a humanidade, nos ajuda nessa tarefa. Abre aspas. O princípio inteligente independe da matéria. A alma individual preexiste e sobrevive ao corpo. O ponto de partida ou de origem é o mesmo para todas as almas, sem exceção. Todas são criadas simples e ignorantes e sujeitas a progresso indefinido. Nada de criaturas privilegiadas e mais favorecidas do que outras. Os anjos são seres que chegaram à perfeição depois de haverem passado, como todas as outras criaturas, por todos os degraus da inferioridade.
As almas ou espíritos progridem mais ou menos rapidamente mediante o uso do livre-arbítrio, pelo trabalho e pela boa vontade. A vida espiritual é a vida normal. A vida corpórea é uma fase temporária da vida do espírito, que se reveste de um envoltório material que se despe por ocasião da morte, ou seja, é algo provisório. O espírito progride no estado corporal e no estado espiritual. O estado corpóreo é necessário ao espírito até que haja galgado certo grau de perfeição. Aí ele se desenvolve pelo trabalho a que é submetido, pelas suas próprias necessidades e adquire conhecimentos práticos especiais. Sendo insuficiente uma só existência corporal, para que adquira todas as perfeições, retoma um corpo tantas vezes quantas lhe forem necessárias, e de cada vez encarna com o progresso que haja realizado em suas existências precedentes e na vida espiritual. Quando um mundo alcança tudo o que aí pode obter, deixa-o para ir a outros mundos intelectual e moralmente mais adiantados, cada vez menos materiais e assim por diante, até a perfeição de que é suscetível a criatura. Fecha aspas. Vejam só, não há privilégios. Todos partimos do mesmo ponto na medida em que fomos criados simples e ignorantes. Através do trabalho e do progresso individual, traçamos a nossa trajetória de evolução. Os desvios do caminho trazem consequências, e a reparação dos erros cometidos cabe a ninguém senão a nós mesmos. Não é castigo, não é punição divina, mas somente resultado das nossas próprias ações passadas. É o que prega a lei da ação e reação. Nós somos responsáveis pelos desdobramentos das nossas decisões, uma vez que, em regra, temos a total liberdade para conduzir o nosso futuro. Esse é outro conceito importante, o chamado livre-arbítrio. Temos o poder de decidir se iremos pela estrada principal ou se pegaremos um atalho, mas devemos estar cientes dos espinhos que poderemos encontrar no caminho escolhido. Sem choro nem mágoa, a escolha foi nossa. Porém, quando erramos, temos sempre a chance de retomar a trilha correta, seja através do arrependimento e da dor, ou mesmo do amor, em situações mais raras. É o velho ditado, pelo amor ou pela dor, que a gente já ouviu muito falar. O progresso é inexorável, pois ele é lei, a lei do progresso. E um dia todos nós deixaremos de ser simples e ignorantes e evoluiremos até chegarmos à perfeição. Pode demorar, mas essa é a rota, sem dúvida nenhuma. Nesse ponto surge uma pergunta interessante. Seria possível traçar toda essa rota, toda essa evolução até a perfeição, no prazo de aproximadamente 71 anos, que é a expectativa média de vida da população, de acordo com um relatório da ONU de 2021? Uma encarnação seria suficiente para saltarmos da ignorância para a perfeição? Sejamos realistas, sabemos que isso não é possível, até por experiência própria. Logo, o plano espiritual teria cometido uma falha? Não, Deus não faria nada que não tivesse a sua marca de espírito puro e perfeito. Essa aparente contradição é desfeita quando entendemos outro princípio basilar do espiritismo, que é a ideia da imortalidade da alma, ou o conceito mais popularmente conhecido de vida futura. Esses termos aparecem como sinônimos na codificação espírita. O aperfeiçoamento dos indivíduos se dá, de acordo com a doutrina espírita, através de múltiplas e diversificadas experiências reencarnatórias.
A obra individual, se assim podemos dizer, não se completa em uma única vida terrena, tampouco em dezenas de vidas, mas provavelmente em centenas ou milhares delas. Esse prazo não existe na doutrina. Não há período definido para se chegar à perfeição, mesmo porque ele é variável, conforme as conquistas de cada um. Porém, diante das nossas próprias dificuldades, é possível estimá-lo. Esse tempo é longo, meus irmãos. Não sei se eu deveria dar essa notícia, mas esse tempo é longo, falta muito ainda para a perfeição, mas chegaremos lá. Pois bem, que o espírito ache a saída do labirinto ao seu tempo, voltando a esse mundo carnal quantas vezes forem necessárias. Essa compreensão espiritualista e reencarnacionista traz uma outra perspectiva para o homem comum. Ela passa a determinar novas formas de pensamento e de comportamento, renovando valores e crenças que beneficiarão não só o indivíduo, mas a sociedade como um todo. Cada ator passa a entender que a vida presente é apenas um capítulo de uma história muito maior, que não começou hoje e que também não acabará amanhã. As situações de aparente injustiça passam a fazer sentido, passam a ter uma explicação lógica e racional, uma vez que hoje vemos as consequências de decisões e de ações que foram conduzidas no passado, em vidas ou em vida ou em vidas passadas. A causa, portanto, está encoberta. Se não temos consciência desse fato, ainda que de maneira conceitual, uma vez que o esquecimento nos impede de conhecer a natureza daquilo que fizemos, a dureza da realidade poderia nos levar a conclusões equivocadas. As disparidades, as diferenças, os desequilíbrios, em todas as suas formas, não são dados por Deus e ao acaso, beneficiando uns e prejudicando outros, sem um critério justo e imparcial. Na verdade, eles foram criados por séculos e séculos de ação e reação no ciclo da vida. A consciência de todos esses fatos gera cautela no homem. A imortalidade da alma nos coloca freios, pois se a vida não termina após a morte, terei que responder pelos meus atos lá na frente. Assim, a busca pelo imediatismo é naturalmente desestimulada e até coibida. Ela se perde, na realidade, pelo fardo ou pela bênção da continuidade. Compreenderam? Se eu fizer sujeira, eu mesmo terei que limpá-la. Entenderam a mudança de perspectiva? É nesse sentido que se diz que o espiritismo é um elemento moralizador, ou que ele é um processo libertador de consciências. A descrença na imortalidade da alma, por outro lado, prende o homem ao materialismo, ao imediatismo, e, em última instância, promove e patrocina a consagração do egoísmo. Nesse cenário, acaba valendo a seguinte máxima: o mundo pertence aos mais fortes e aos mais espertos. Assim, sem a vida futura, a moral não passa de mero constrangimento, de um código convencional arbitrariamente imposto. Nenhuma raiz teria moral no coração dos homens. Ela se resumiria a um quadro de ordens pregado na parede sem uma aplicação prática efetiva, uma vez que não passou pelo sentir, não passou pelo coração. Assim, as leis morais não foram verdadeiramente internalizadas, não permitindo que elas se tornem uma prática cotidiana e natural, tal como respirar ou o pulsar do coração. Não houve uma sensibilização interior e autêntica, capaz de levar a uma transformação verdadeira.
pois nada daqueles preceitos espiritualistas fazem sentido àqueles que só estão voltados para o aqui e para o agora. Pondera Kardec, abre aspas, mas que importam a melhora e a felicidade das gerações futuras, aquele que acredita que tudo se acaba com a vida? Que interesse tem ele em se aperfeiçoar, em se constranger, em domar suas paixões inferiores, em se privar do que quer que seja em benefício de outrem? Nenhum. A própria lógica lhe diz que seu interesse está em desfrutar depressa e por todos os meios possíveis, visto que amanhã, talvez, ele nada mais será. A doutrina do nadismo é paralisia do progresso humano, porque circunscreve as vistas do homem ao imperceptível ponto da presente existência. Uma sociedade fundada sobre a doutrina do nada traria em si o germe de sua próxima dissolução. Fecha aspas. Para a doutrina do nadismo, que eu resumi assim, do nada viemos e para o nada retornaremos, como vemos, o que vale é aproveitar a vida como se não houvesse amanhã, desfrutando de todos os prazeres e bens materiais possíveis, mesmo que isso leve a excessos que podem prejudicar o corpo e o espírito. Dentro dessa lógica, não há espaço para enxergar o companheiro que está ao lado. É preferível consumir até se esbaldar, tirando todo o prazer possível e impossível das coisas e das pessoas, que também viram coisas, do que atuar na melhoria da situação de carência material e espiritual de muitos irmãos de jornada. A cultura do egoísmo impera, trazendo outros males e distorções com ela. Por ter mais, eu me considero melhor do que o outro, que tem menos posses. Passo a descriminalizá-lo, pois dentro dessa lógica, ele é inferior. Surgem, então, preconceitos de classe que progressivamente evoluem para a segregação de tudo aquilo que é diferente de mim. Religião, gênero, cor e assim por diante. O orgulho se consolida e, ao lado do egoísmo, constitui um dos grandes males da atualidade. Não há moral, não há valores. É cada um por si e Deus contra todos, parafraseando a letra de uma música bastante conhecida. Essa é a lógica da cultura materialista, que não acredita na imortalidade da alma. Por outro lado, quem tem fé no futuro, acredita que trabalhando para o outro, trabalhará para si mesmo, pois ele próprio fará parte de gerações vindouras, mais adiantadas e felizes. Logo, o porvir lhe pertence. Da continuidade das relações entre os homens nasce a solidariedade. A fraternidade se funda numa lei de natureza e no interesse de todos, arremata Kardec. Dessa forma, o pensar no futuro quebra naturalmente as amarras do egoísmo, pois não há mais sentido desfrutar tudo hoje e na maior intensidade e quantidade possíveis. A acumulação desenfreada perde a razão de ser, conforme os princípios espirituais ganham valor. O outro, o próximo, acaba ganhando importância na vida de cada indivíduo encarnado. Egoísmo, meus irmãos, não combina com o entendimento da vida futura, pois ele perde o seu objeto, uma vez que a construção é coletiva, bem como o uso dos benefícios e os seus recursos. Com isso, a fraternidade e a solidariedade se fortalecem, substituindo as distorções que surgem com o materialismo, tais como as diferentes formas de discriminação, sectarismo, violência ou intolerância, tão comuns nos dias de hoje. Enquanto codificador do Espiritismo, Kardec nos deu o Consolador prometido.
A sua grande contribuição para a humanidade, nesse sentido, foi nos oferecer incontáveis instrumentos terapêuticos e orientativos, medicamentos para as nossas dores, suporte para as nossas angústias, as melhores alternativas para as nossas jornadas, roteiros e receitas para a nossa evolução e aprimoramento, felicidade para as nossas vidas do corpo e do espírito, entre tantas outras benesses. Tem contribuição mais significativa do que essa? Agradecemos a Kardec pelas contribuições pessoais, pelo exemplo que foi enquanto homem, bem como pelo legado valiosíssimo que nos deixou. A humanidade, que já conseguiu compreender a grandeza de sua obra, lhe rende graças. Por fim, fiquemos com os ensinamentos de Emmanuel em psicografia de Chico Xavier na obra Roteiro. Combatendo os vícios e estimulando o desenvolvimento de virtudes, o Espiritismo oferece condições para influir no progresso da humanidade, promovendo uma era de renovação social e moral, pois a doutrina espírita é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Que assim seja. Muito obrigada, meus irmãos, pela atenção e uma boa noite a todos.